Hoje nós vamos fazer uma revisão de matemática básica, da álgebra, aquela mais elementar que você precisa para o seu dia a dia aqui em curso de cálculo 1, na disciplina de cálculo 1. Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de um nivelamento aqui, né, onde todo mundo vai poder falar assim, não, mas em algum momento nós já passamos por essa revisão já. O que eu poderia precisar aqui, por exemplo, de fatoração por trinômio de quadrado perfeito, ou fatoração por produto da soma pela diferença, e você falar assim, mas eu vi isso lá na sétima série, antiga sétima série, né, hoje é o 8º ano, eu não lembro disso. Então a gente está aqui hoje para isso, para resgatar na memória de vocês essas coisinhas que vocês já viram já, tá bom? Então, o primeiro seria esse aqui, né, quadrado da soma de dois termos. Muita gente acaba se confundindo e nessa confusão ele distribui os expoentes. Dizem os pedagogos que não é interessante você escrever o errado, porque você acaba fixando um negócio que não é certo. Mas aqui acho que tá todo mundo adulto, acho que dá pra gente escrever aqui, né? Ó, um erro comum. Por exemplo assim, x mais 2 é elevado ao quadrado. Aí o aluno vai e escreve assim, não, isso aqui é x quadrado mais 4. De onde foi que ele tirou x quadrado mais 4? Ele elevou o x ao quadrado e elevou o 2 ao quadrado. Deu isso aqui. Mas isso aqui não é verdade. E como é que eu percebo que isso aqui não é verdade? Para você verificar se alguma coisa, se uma expressão é igual a outra, essa expressão deve sempre retornar o mesmo valor. Então se você falar assim, não, vou colocar x igual a 0, de cá e de cá. Se você colocar x igual a 0, 0 mais 2 dá 2 ao quadrado dá 4. E se você colocar x igual a 0 aqui, ó, ao quadrado dá 0 com mais 4 dá 4. Você fala, opa, deu igual, né? Mas se você colocar qualquer outro número, coloca o x igual a 1, por exemplo. 1 com mais 2 dá 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. 1 ao quadrado dá 1. 1 com mais 4 dá 5. Então do lado esquerdo aqui eu tenho 9, do lado direito eu tenho 5. Então essas coisas não são iguais. Quando eu digo que uma coisa é igual a outra, eu quero dizer que se você fizer alguma substituição do lado de cá, do lado de lá também fazer a mesma substituição, isso vai dar o mesmo resultado. Então, um erro muito comum é fazer isso aqui, ó, distribuir os expoentes. Ó, nem vou deixar escrito muito tempo para você não fixar isso, né? Não pode fazer isso aqui, ó, não pode, isso aqui é errado. Você só distribui quando você está multiplicando ou dividindo. Então, quando eu estou adicionando alguma coisa e elevo isso aqui ao quadrado, na verdade o resultado final você vai obter seria assim, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Pode pegar o que você quiser, né, e substituir o A e o B pelo que você quiser do lado esquerdo e do lado direito, você vai ver que as respostas são iguais. Ou seja, isso aqui é uma identidade, é a mesma coisa. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar assim, um x mais 2 elevado ao quadrado, isso aqui na verdade vai ficar assim, x quadrado, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro é o x, tá? E depois o segundo é o 2, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Simplificando essas expressões aqui, ó, multiplicando aqui 2 vezes 2 dá 4, aí você vai ficar com x quadrado mais 4x mais 4. Pode pegar o valor de x que você quiser, do lado esquerdo e do lado direito. Você vai ver que dá a mesma coisa. Se o x for igual a 0, fica 2 ao quadrado, dá 4. Se o x for igual a 0 aqui, dá 4. O x igual a 1, que deu errado aqui, 1 com mais 2, 3, ao quadrado, 9. Faça x igual a 1 aqui, ó. 1, 1 com mais 4, 5. 5 com mais 4, 9. Qualquer um, x igual a 10. 10 com mais 2, 12, ao quadrado 144. Faça x igual a 10, ó. 10 ao quadrado aqui, 100. Depois 4 vezes 10, 40, mais 4, é 144. Mesma coisa.
Então nós temos aqui uma identidade. Você nunca distribui expoente em adição ou subtração. Você distribui apenas na multiplicação e na divisão. Eu digo isso porque é muito comum também, um outro erro comum também, vou colocar assim, outro erro comum. É o aluno se deparar com uma situação dessa aqui, x² mais 4, e aí ele vai e diz que é x mais 2. Ele fala assim, x mais 2. O que ele fez na verdade? Ele extraiu a raiz do x², extraiu a raiz do 4. Né? Pensando x positivo, raiz de x² é x, raiz de 4 é 2. Mas essas coisas não são iguais. Do mesmo jeito que nós fizemos antes, faça x igual a 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1 com mais 4, 5. Raiz de 5 fica do lado de cá. Raiz quadrada de 5. Do lado de lá, faça x igual a 1. 1 com mais 2, 3. Raiz quadrada de 5 é 3? Não é. Então essas coisas aqui são diferentes. Eu posso dizer para você o seguinte, que a raiz quadrada de uma coisa mais a outra, isso é diferente de você extrair a raiz de uma coisa mais a raiz da outra. Eu espero que vocês fiquem atentos a isso aqui, não cometam esses errinhos, tá bom? Lembra-se na nossa primeira aula que nós falamos sobre isso. Raiz da soma não é a soma das raízes. Você ainda, inclusive, poderia ver essa raiz aqui como uma potência de expoente fracionário. Então, o que nós temos aqui seria assim, um A mais B elevado a meio. E o que eu estou dizendo é que isso aqui, você não pode colocar o meio aqui e colocar o meio aqui. Você não pode colocar assim, A elevado a meio mais B elevado a meio. Essas coisas são diferentes. Essas coisas são diferentes. Tá bom? Então não pode fazer isso aqui. É só te mostrando aqui rapidamente também, todo mundo já viu isso aqui, né? Isso é só uma revisãozinha, um nivelamento de conhecimento aqui. Você chega daqui para cá, vamos supor que você esqueceu disso. Fala, caramba, eu não lembro agora como é que é a forma, como é que é mesmo a forma do quadrado da soma, você vai deixar de fazer um exercício por causa disso? Não, não é para acontecer isso, né? Então quando você pega aqui assim, A mais B ao quadrado, enquanto o expoente aqui for o número natural, eu tenho um significado para multiplicação, né? Perdão, eu tenho um significado para potência. O número natural aqui indica a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então eu vou multiplicar, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi A mais B multiplicado por A mais B. Agora lembra que isso não acontece quando o expoente ali ele não é inteiro. Você perde essa noção. O que é, por exemplo, assim, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Agora se você falar assim, 2 elevado a 3,5, isso já perde totalmente o sentido. Não tem sentido falar assim, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3,5 vezes. Não, isso não tem sentido. Então esse sentido de você dizer que a potência é a base multiplicada por ele mesmo, por ela mesma, um número de vezes igual que está no expoente, isso só acontece se esse expoente aqui for um número natural. Se saiu do natural, pronto, você já não tem mais essa conexão com quantidade, né? Pensa assim, 2 elevado a π. O que é 2 elevado a π? Você não tem como falar, vou multiplicar o 2 por ele mesmo π vezes. Não tem jeito disso acontecer. Mas por sorte aqui, o 2 é inteiro. Então você multiplica o A mais B por A mais B. E aqui é só você fazer com cuidado. A vezes A aqui vai dar A quadrado. A vezes B ali vai dar AB. Né? Então fiz esse com esse. Quando você multiplicar B vezes A, vai ficar BA. Só que o BA e o AB só muda a ordem, né? Mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Então quando você multiplicar aqui, pode ser até nesse sentido a multiplicação. Quando você multiplicar aqui na propriedade distributiva, A vezes B vai dar AB de novo. E depois B vezes B dá B ao quadrado. E aqui agora essa parte aqui você junta. Dá para você juntar. E aí fica A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Então é daí que vem essa expressão. Ok? Então o quadrado da soma de dois termos está aí.
2. É irmão gêmeo desse aqui. Só que aqui o sinal é de menos, né? Aqui o sinal é de menos. Então aqui eu tenho assim A menos B ao quadrado. E aí, às vezes por analogia, o estudante olha para cá e quer levar daqui para cá. E aí ele vai e se perde um pouco porque ele acha que é só trocar. Onde tem mais, trocou por menos aqui, aí trocaria esse por menos e esse por menos. Fica errado se fizer assim. Você não vai ficar assim, não é A quadrado menos 2AB menos B ao quadrado. Esse segundo aqui nunca é negativo. Mas isso aqui não é por definição, por decreto, nem nada. Você pode fazer esses cálculos aqui, ó. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Você pode fazer esse cálculo aqui, A menos B ao quadrado, ó, A menos B ao quadrado, e aí você vai ficar, ó, isso aqui é A menos B, multiplicado por A menos B. Quando você fizer a multiplicação, esse com esse vai dar de novo o A quadrado, esse com esse aqui vai dar o AB, vai ficar assim, AB, o sinal aqui é mais, aqui é menos, então vai ficar menos. Esse B vezes A ou A vezes B é a mesma coisa, então eu vou colocar AB, ficar na mesma ordem, né? Ficar bonitinho assim. E o sinal aqui é de mais, aqui é de menos, mais com menos, menos. Aí quando você vai multiplicar esse aqui que vai produzir o B quadrado, mas aí tem dois sinais de menos, tem esse menos de cá e esse menos de cá. Aí menos com menos dá mais, ó. Aí B vezes B dá B elevado ao quadrado. Certo? Agora quando você juntar esses dois aqui, menos AB dá menos 2AB. Lembra que você adiciona aqui os números que estão à esquerda quando essa parte literal aqui, quando essas partes literais são iguais. Então é menos 1 dá menos 2, e aí você fica com A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Então esse sinal aqui, ó, é o sinal de mais. Então a diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença é só um sinal no primeiro AB, no primeiro 2AB. O outro é tudo igualzinho, né? Então, quando você tiver que resolver algum problema, por exemplo, seja lá o que for, né? Pensa assim, ó, 3x menos 1 ao quadrado. Inclusive, eu acho que se você tem consciência disso aqui, se isso aqui para você, essa revisão aqui nem precisava fazer, ótimo, pode fazer rapidinho. Mas eu vou lhe mostrar, por exemplo, onde é que está um dos erros que acontece, né? O aluno olha para cá e fala assim, bom, eu sei que o quadrado... Opa, faltou igual aqui. Eu sei que o quadrado da diferença em dois termos, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí ele vem cá e escreve assim, bom, então isso aqui vai ser assim, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E às vezes ele coloca assim, o menos 1 como sendo o segundo. Na verdade o segundo é o B, o menos não envolve ele, tá vendo? O menos não envolve. Onde está o erro nessa escrita aqui? Aqui é mais? Aí esse aqui eu já coloquei mais. Onde está o erro nessa escrita aqui? Tem um erro aí. Faltou menos. Aonde? Depois do 3x aí? Mas é porque assim, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então o primeiro é 3x, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 3x, aqui seria assim, ó, o A seria 3x e o B seria 1. B é menos 1. Hã? Não muda então não, né? Não, é 2 vezes o A vezes o B. O A é 3x, o B é 1. Então se é 2 vezes 3x vezes 1, tá aqui, tá escrito ali. Vocês estão vendo como é que a gente tem que ficar atento? Vocês não estão conseguindo perceber onde está o erro. Mas tem um erro aqui. Né? Gente, o erro é porque quando eu falo assim que eu quero elevar o A ao quadrado, o A é o conjunto. O A não é o x. O A é o 3x. Do jeito que está escrito aqui, quem está elevado ao quadrado é o x.
apenas o x. E, na verdade, ali, essa parte aqui, ó, teria que ser assim, quadrado do primeiro, é nesse sentido que eu falei que você pode fazer direto. O cara que sabe isso aqui, por exemplo, de cor, na hora de... Esse cálculo aqui ele já faria direto. Quando falar assim, o que é o quadrado do primeiro termo aqui? Ah, é 9x². Né? Porque se você pensar assim, 3x² é só o x que está sendo elevado ao quadrado e não o 3x. Tá? E aí você vai lembrar o seguinte, que na multiplicação, lembra que eu falei aqui, ó, na adição e na subtração você nunca distribui os expoentes. Mas você pode distribuir, deve, né? Na multiplicação e na divisão. Então, na multiplicação e na divisão, isso aqui você pode colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Então, aqui ficaria assim, ó, 3², depois x². Aqui vamos fazer essa continha já, vai ficar menos 6x, né? Menos 6x mais 1. Tá aparecendo? Tá. Então, juntando tudo aqui, vai ficar assim, 9x² menos 6x mais 1. Viu? Como é que fica? Então, isso aqui é o resultado de quando você eleva isso aqui ao quadrado, essa diferença de dois termos aqui ao quadrado.